Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje vamos voltar ao capítulo 2 do livro de Efésios. Mas eu gostaria, antes de continuar a avançar na nossa leitura, a partir do verso 16, que foi onde nós parámos no último programa, eu gostaria de voltar a fazer uma leitura introdutória, começando de novo no verso 11. Eu sei que você poderia dizer, mas estamos a voltar para trás. É que este texto é tão rico que se nós saltarmos rapidamente por cima dele, podemos perder a mensagem mais preciosa que as Escrituras têm. E elas encontram-se exatamente aqui, nestes textos bíblicos. Então eu recomendava que você tivesse o máximo de atenção para nós podermos ler estes textos que são centrais. Diz assim o verso 11 do capítulo 2 do livro de Efésios. Portanto, lembro-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado as paredes da separação que estavam no meio, a inimizade, Ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse para si mesmo um único homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Aqui vemos Cristo como o centro da reconciliação entre os povos. Cristo sendo o centro da reconciliação entre o homem e Deus. Agora que temos esta paz com Deus, a barreira que existia, aquela parede que havia de inimizade, foi então destruída. Antes havia uma separação. Agora, de facto, essa separação foi completamente derrubada, foi completamente destruída por causa do amor que há em Cristo Jesus. Eu tenho tido o privilégio de ver ao vivo este texto bíblico. Com o programa que nós fazemos aqui de ensino da Bíblia, há vários outros locutores espalhados pelo mundo que ensinam estas mesmas verdades. É um programa que é alicerçado num fundador que organizou estes estudos bíblicos, Vernon McGee, um americano, mas que foi disponibilizando este material para o mundo inteiro. E hoje é verdade que em mais de 100 países este programa está a ser difundido. E de vez em quando nós nos encontramos, os locutores e produtores deste programa, para relatar aquilo que Deus está a fazer no mundo. E tem sido extremamente enriquecedor ver judeus se juntarem com palestinianos, com jordanos, com pessoas iranianas e partilharem da fé em Cristo Jesus. E isto é um milagre que só é possível por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós sabemos pelos jornais como há tensão entre estas nações, como há tensão entre estes povos, mas em Cristo Jesus nós podemos ver a reconciliação. E para mim tem sido um grato privilégio ver na primeira pessoa homens e mulheres que no mundo se odeiam, mas em Cristo Jesus ultrapassam as divergências, ultrapassam as dificuldades e se amam profundamente, respeitam, oram uns pelos outros, porque Cristo Jesus de facto os uniu formando um novo povo. E isto é possível. Eu tenho presenciado isso quando nos encontramos com os produtores deste programa à volta do mundo. E de facto é um milagre ver aquilo que Deus faz, unindo povos, destruindo barreiras, destruindo a inimizade por causa de Jesus Cristo. Eu quero dizer que se Deus faz isso com esses povos, Deus pode fazer isso também consigo. Talvez você tenha alguma inimizade, algum problema por resolver. Talvez não tão grave como esses povos que eu acabei de citar.
Mas você talvez tenha uma divergência com um familiar, se calhar até com o seu próprio cônjuge, que não consegue ultrapassar essa dificuldade. Eu quero dizer que se você orar, clamar a Deus, talvez começar a ter um aconselhamento com alguém que percebe do assunto, um conselheiro matrimonial, com o seu pastor ou o líder religioso da sua comunidade, para poder ultrapassar essa dificuldade, eu creio que este Deus, que é o Deus da reconciliação, o Deus da paz, o Deus do perdão, o Deus que em Cristo Jesus transforma as trevas em luz, o Deus que do caos gerou o universo pelo poder da sua palavra. Ele pode fazer isso no seu casamento, ele pode fazer isso na sua empresa, ele pode fazer isso na sua vizinhança, ele pode fazer isso na sua família. Basta você orar, basta você crer e você ser esse agente de Deus para a reconciliação. Então, deixe-se moldar por Deus. É por isso que este é o plano de Deus para o mundo. E por isso mesmo Jesus disse: ide por todo o mundo e anunciai esta verdade, pregai o Evangelho a toda a criatura. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma nova religião. O Evangelho de Jesus Cristo não é pregar uma nova igreja, uma nova comunidade. O Evangelho de Jesus Cristo é a reconciliação com Deus e com os homens. O Evangelho de Jesus Cristo é a libertação dos vícios. O Evangelho de Jesus Cristo é o perdão de Deus para o homem. O Evangelho de Jesus Cristo é o novo começo. É o novo nascimento em Cristo Jesus. Então, quando você vive estas experiências, você pode se tornar esse elemento que traz a paz até à humanidade. Ele próprio, Deus, é a fonte de toda a paz. E por isso mesmo Ele quer que você pegue como embaixador dele e traga paz para a sua comunidade, traga paz para a sua família, traga paz àqueles que estão a viver angústias terríveis no seu íntimo, traga paz àqueles que estão a viver em solidão, traga conforto e consolo àqueles que estão desesperados. Esta é a mensagem de Jesus. Ele termina esta secção aqui com o verso 15 a dizer: para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, uma nova criatura. Este é o projeto de Deus. Não mais que haja espaços para xenofobia, ódios raciais, ódios étnicos, ódios nacionalistas. Não, terminaram com Cristo Jesus. Eu faz-me confusão como é que algumas pessoas, supostamente em nome de Deus, alimentam ódios, alimentam guerras, alimentam violências, e nós estamos a assistir isto diariamente. Em quantas e quantas partes do mundo nós assistimos a religiões que suscitam, que desafiam, que incitam o ser humano ao ódio, à violência, à guerra, queimando e apelando para ódios? Isto não pode ser de Deus. Deus é um Deus de paz, um Deus de amor, um Deus de reconciliação, um Deus que quer fazer de judeus e gentios um só povo. Um povo onde não há mais inimizade. Um povo onde há a paz e o perdão de Deus. Já não há espaço no cristianismo para ódios raciais, porque é preto ou branco ou amarelo ou azul. Não interessa em Cristo Jesus. Não há mais alguém que é superior ou inferior. Não, em Cristo Jesus todos nós temos valor por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós fazemos. Esta é a grande mensagem que Cristo nos transmite e é a mensagem que você é portador para levar àqueles que estão ao seu redor. Então, com esta mensagem de Deus, podemos efetivamente tocar as nações. O livro de Efésios, ainda no capítulo 2, no verso 17, ele diz o seguinte: e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, que é o Espírito Santo. A razão pela qual não há mais espaço para contendas e divisões é que aqueles que estavam longe, assim como aqueles que estavam perto, têm acesso ao Pai através da ação do Espírito Santo. E vemos aqui a Trindade a funcionar. Deus Pai é o promotor da paz, Cristo Jesus é aquele que derrama o seu sangue para efetivar a paz e o Espírito Santo é aquele que está a agir agora nos seres humanos para reconciliar o coração do homem. Então temos a Trindade completamente envolvida neste projeto, que é trazer paz à humanidade. Mas não é uma paz demagógica, uma paz fingida. Não, é uma paz que provém do coração do homem. Você só pode proclamar a paz quando ela está enraizada no seu coração. Quando você tem ódios raciais, quando você tem ódios de discriminação, se você deixa alimentar raízes de amargura contra alguém, você terá dificuldade em vivenciar esta paz anunciada por Deus. Então primeiro precisa de reconciliar-se com Deus, encontrar-se em paz com Deus.
Um homem que não tem paz com Deus, ou uma mulher que não tem paz com Deus, dificilmente vai conseguir ter paz com os outros. Então, o primeiro passo para que esta paz seja estabelecida é você reconciliar-se com Deus. É dizer, Deus, eu quero sentir essa paz no meu coração. Uma paz que, diz as Escrituras, excede o entendimento, não tem compreensão, não tem paralelismo humano, não tem base em nada que nós conhecemos à face da terra. Tem um paralelismo vindo dos céus. Vem da mão de Deus para o nosso coração. E é essa paz que quer tocar agora mesmo o seu coração, caro ouvinte. Deixe-se tocar pelo amor de Deus agora mesmo e deixe Deus transformar esse seu coração. Aí, quando você se reconciliar com Deus, quando parar de lutar com Deus, eu vejo às vezes pessoas que até se dizem cristãs, mas eles dizem, eu estou a lutar com Deus. Como se fôssemos ganhar. Tenham paciência, tenham bom senso. Eu, quando brinco com os meus filhos às lutas, eu só os deixo ganhar enquanto me apetece. Quando eu acho que terminou a brincadeira, eu levanto-me e eles ficam agarrados a mim, mas vão atrás de mim e não têm força para me deter, porque eles são crianças. Assim com Deus, se nós pensamos que podemos lutar com Deus, mas que realmente não sei onde é que nós fomos buscar esta ideia. Mas nós não temos condição para vencer, seja o que for. Mais vale nós dizermos, Senhor, eu te entrego a minha vida. Eu reconheço que tenho feito um disparate tremendo a lutar contigo. O curioso que eu tenho visto em Deus é que Deus é tão bom, é tão generoso, é tão gracioso para connosco, que às vezes Ele diz, ok, meu filho, então vamos brincar às guerras. Vamos fingir que tu tens condições para lutar comigo, que no fundo é o que eu faço com os meus filhos. Eu disse, filhos, vamos brincar, ok, pronto, então vocês amarram o pai, vocês põem-me no chão, enquanto eu quero, claro. Quando eu não quero, acabou. Eu levanto-me, eu viro-os, eu tiro-os de cima de mim, porque eu tenho mais força, como é óbvio. E Deus é tão gracioso, tão bondoso, que até Deus faz isso connosco. Diz, ok, eu vou brincar contigo. Mas talvez está na hora de você dizer a Deus, Senhor, eu vou parar com esta minha brincadeira. Eu vou entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu percebo que não tenho mais nada para lutar contigo. Tu és Deus todo-poderoso, Deus grandioso, Deus bondoso. Talvez seja a hora de você derramar o seu coração diante de Deus. Talvez em lágrimas possa dizer a Deus, Deus, perdoa o meu pecado. Eu preciso de ti. Eu preciso que tu toques a minha vida. E deixe Deus transformar esse seu coração. Quando você começar a reconciliação com Deus, a paz de Deus instala-se no seu coração e você pode fazer paz com os homens. Pode ser esse ministro, esse embaixador de Deus, esse embaixador pela paz da humanidade. De facto, nós temos no nosso mundo homens e mulheres que foram referências para a paz no mundo. Se olharmos para Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, se olharmos para Nelson Mandela, Jimmy Carter, são homens que de facto têm marcado a história recente do nosso mundo. Homens e mulheres que têm sido embaixadores da paz. E Deus o desafia a si, a ser um vulto, um embaixador, alguém que vai fazer a diferença na sua família, no seu bairro, na sua vizinhança, que vai fazer a diferença no seu escritório, na sua fábrica, porque você tem a paz de Deus que excede o entendimento. O verso 19 do capítulo 2 do livro de Efésios, ele prossegue a dizer, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Esta é uma declaração agora muito interessante. Não sei se você tem acompanhado o contexto deste capítulo 2. Ele primeiro começou por dizer que nós éramos filhos da ira. Agora ele diz, se nós compreendemos que somos pela graça salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, não das obras para que ninguém se glorie, se nós compreendemos isto, agora passamos de ser filhos da ira para filhos de Deus. E esta é a grande mudança que Deus pode operar no nosso coração. Porquê? Porque Ele é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos tem amado. Então, é desta maneira que Deus opera a transformação do nosso ser. Deixamos de ser filhos da ira para passar a ser filhos de Deus. E o verso 20 ainda nos diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Sinceramente, eu olho para estes textos do livro de Efésios, no capítulo 2, e eles são tão claros que eu não consigo conceber como é que há tanta gente com dificuldades de compreender as Escrituras. Como é que há pessoas que ainda são capazes de dizer que é os apóstolos que nós devemos dirigir a nossa oração, que foi Pedro ou é Pedro a pedra sobre a qual Deus iria edificar a igreja. O apóstolo Paulo escreve de uma forma claríssima, Pedro concorda nas suas epístolas e vocês
poderão ler em casa a primeira e segunda epístola que Pedro escreve no Novo Testamento, lá no final do Novo Testamento, e vejam quem Pedro diz ser a pedra sobre a qual a igreja está edificada. A pedra sobre a qual a igreja está edificada é a pessoa de Jesus Cristo. E não há dúvidas quanto a isso. É verdade, é óbvio que nós não podemos desprezar os fundamentos que os apóstolos nos deixaram, que os profetas, isso seria ridículo, é todo o Novo Testamento que nós temos, é alicerçado nos ensinos que eles nos deixaram. Mas isso não faz deles o fundamento, não faz deles a pedra angular. A pedra angular é a pessoa de Jesus. Eu espero que tenha ficado tão claro para si como aquilo que nós acabamos de ler nas Escrituras. Seja de facto algo que não seja para levantar polémica, seja para levantar dúvidas, não, mas que fique claro na nossa mente aquilo que Deus está a dizer. Qual é a linha condutora do pensamento de Deus para a igreja hoje? E vejamos então o verso 22 que diz: o qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então temos aqui este conceito de que Cristo é a pedra angular. Nós hoje em dia já não fazemos construções desta forma, as construções têm evoluído de uma forma tremenda e hoje em dia já não temos uma pedra angular, uma pedra que dá, digamos, o fio do prumo para construir a partir dali todas as paredes da casa e mostrando e mantendo a casa bem direita. Mas antigamente as construções eram feitas dessa forma. Então Cristo era aquela pedra, a primeira pedra, podemos dizer, de toda a construção. Era aquela que era a base, ou a partir da qual todo o edifício seria construído. E depois, diz o texto que acabamos de ler, cada um de nós, de alguma forma, somos uma pedra a acrescentar a esse edifício que Deus está a construir. E esta é a bonita imagem que Deus quer transportar aqui para a nossa mente. É como se você e eu fôssemos tijolos de uma construção. Não somos mais nem menos do que isso. Assim como os apóstolos foram tijolos na construção de Deus, nós também o somos. E quando nós olhamos para belas catedrais que estão construídas pela nossa Europa fora, nós podemos ver de facto que há monumentos fantásticos que foram certamente extremamente difíceis de construir, muito bem trabalhados, mas eles o foram pedra a pedra. Eles foram construídos de uma forma cuidadosa, cada pedra no seu devido lugar. Assim também nós somos desafiados a ser estas pedras vivas no edifício que Deus está a estabelecer, nesse santuário espiritual que só Deus constrói. E por isso mesmo devemos deixar moldar a nossa vida nas mãos de Deus. Talvez alguns de nós precisam de se encontrar primeiro com Deus, perceber que é Cristo que é a pedra angular desse edifício que Ele está a construir. E a partir daí nós podemos então deixar as nossas vidas serem transformadas pelo poder de Deus. Podemos também olhar para aquilo que as Escrituras nos dizem e o desafio que Jesus nos lança, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isto diz Jesus Cristo no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no verso 20. É um convite direto para cada um de nós. Jesus está à nossa porta a bater. Ele diz: alguém ouve a minha voz? Alguém está a ouvir as pancadas que eu dou? Se alguém ouve a voz, então abram a porta e eu terei todo o prazer em jantar em vossa casa, em conviver de uma forma íntima convosco. Porque nós só convidamos para a nossa casa quem é íntimo. Nós convidamos pessoas para jantar ou para almoçar, são pessoas que já têm alguma confiança connosco. Nós não convidamos um estranho que nunca vimos para entrar em nossa casa. Então talvez seja o momento de você convidar a pessoa de Jesus Cristo, neste mesmo momento, para dizer: Senhor, eu abro a porta da minha vida, abro a porta do meu coração, para tu entrares, para passarmos a ter um convívio íntimo. Eu ouvia falar de ti, mas tu estavas lá fora na porta, estavas na rua, batias, mas eu ouvia a tua voz, mas de longe. Eu hoje te convido a entrar na minha casa. Talvez seja o momento de você tomar essa decisão, de aceitar o convite de Deus, que Ele tão gentilmente lhe faz, agora mesmo. Se você fizer esta oração, a palavra de Deus diz que Ele entra e Ele cumpre a promessa de cear consigo e você com Ele, de passarem a ser pessoas íntimas. É por isso também que o livro de Hebreus diz que nós podemos entrar com ousadia no trono de graça.
no trono de Deus, nesse lugar santíssimo onde só Deus está. Nós podemos entrar, não por mérito próprio, mas pelo sangue de Jesus Cristo. Então, com estas verdades da Palavra de Deus, deixe o som deste livro continuar a falar consigo. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.